Ok? Moradores do projeto habitacional BPC atiram-se contra a Polícia Nacional. Estes resultam de os efetivos do Comando Municipal da Polícia, nesta quinta-feira, 24, terem dado cobertura a uma equipa não identificada de demolição de residências supostamente ilegais, erguidas no terreno que pertence à instituição bancária BPC. Relativamente à questão que se opõe entre a polícia e os moradores do bairro do Camama, penso que Camama, aquela zona do BPC, eu penso que é um assunto muito mais resolvido, porque quando assim acontece, eu penso que o Estado devia estar um pouco mais organizado. A própria administração municipal do Talatória devia se organizar. O próprio governo provincial devia se organizar. E, sobretudo, o executivo liderado pelo presidente João Lourenço deveria ter aprendido com os exemplos do passado. Essa questão de terra foi sempre muito problemático e muitas pessoas já se tinham queixado de abusos, de demolições, sem notificações, sem avisos prévios, e isto coloca, de facto, em causa a própria segurança. O Estado tem que tem que garantir a segurança. Aquilo que vimos não passa de mais uma outra situação, de um particular que vai, de facto, apoderar-se do espaço de alguém, quiçá, para depois usar a força legítima do Estado para levar a cabo a demolição das casas. Essa questão de demolição de casas é muito grave, porque já havia uma resolução na Assembleia de que não se podia demolir a casa sem que se tivesse criado as condições previamente. No entanto, se o problema é do espaço que pertence a uma entidade pública, eu penso que isso devia ter transitado para o tribunal. É o tribunal que deve, de facto, julgar e exarar despejo das pessoas. Porque não é fácil, e penso que essa gente não tem coração. Não é fácil alguém conseguir em Angola erguer uma casa e depois vir aí uma tumba com a máquina a partir. Não pode ser assim. Por que deixaram a pessoa construir? E aquela zona em causa, nós conhecemos, sabemos, aquilo está em abandono. Se aparece algum cidadão que queira de facto erguer, por que a administração não aparece aí para dar as orientações, para ordenar o território, para, de facto, criar infraestruturas e aproveitar o espaço, porque a zona está ali abandonada? O próprio BPC, de tanto buraco que criou no erário público, abandonou aquilo. E nós nunca ouvimos um processo movido contra o Paixão Júnior. E depois nos vem com essa cantiga. É mais uma manobra. Deve ser mais um comissário, um general ou um indivíduo ligado ao gabinete do presidente da República que quer se apoderar do espaço e então acha que deve demolir as casas daquelas pessoas que estão lá porque não merecem estar naquele lugar. Isto é abuso de poder. É abuso de poder. Eu penso que os angolanos têm que tomar consciência de maneira a defender os seus direitos. Se eles vêm à força, também a pessoa pode se armar. É legítimo fazer a sua autodefesa. Porque não se pode brincar com as pessoas. Então, mas alguém investe num bem, num patrimônio como casa, e sem notificação, sem qualquer conversa, alguém chega, põe a máquina para demolir. E onde está o próprio governo? Que até tinha por obrigação de fazer casa e destruir as pessoas. Eu sinto, lamento, mas é que não mudou nada de 2017 para cá. Isso que estamos aqui a assistir hoje foi o filme que já se protagonizava com o Eduardo Santos. O que é que mudou, João Lourenço? Natal da familiarizante ou na falácia de combate à corrupção é que o pobre teria também direito a ser defendido e não haveria nenhum rico que não fosse preso. O que é que está acontecendo? Não fez absolutamente nada, simplesmente a servir e proteger os seus. Estão a dividir o dinheiro público e querem agora desalojar pessoas porque acham que aquele espaço deve ser bom para os negócios deles. É isso que eles fazem. Esse é o trabalho de pessoas desonestas. E quando na política há um que seja desonesto, a designação muda. É delinquente e é mafioso. Não pode ser desonesto na política. Eu, pelo menos, tipo, há questões que eu vou continuar a tocar nesses pontos, que são relacionadas à personalidade do presidente do MPLA.
A personalidade do presidente do MPLA não tem nenhum aspecto que instiga uma liderança equilibrada. Não tem nenhum aspecto que torna um indivíduo capaz de governar ou capaz de tratar com dignidade algum cargo administrativo e etc. E eu costumo dizer que o que nós vemos basicamente, e eu quando afirmo sempre que a personalidade do presidente, a sua forma de estar na política é o principal fator de estabilidade, é porque, de uma forma ou de outra, a forma do presidente de estar na política, okay, acaba por trazer um ar nas próprias estruturas do partido relacionados com aquilo que ele acaba por transmitir enquanto pessoa. Há indivíduos que tornaram extremamente arrogantes, mas essa arrogância não é uma arrogância que é uma arrogância natural, é uma arrogância que vem lá de cima. O presidente, a sua forma de estar, leva os outros bajuladores à volta a tentarem copiar a mesma forma de estar. Por exemplo, a gente via que o presidente do MPLA, como não sabia cruzar as pernas, estava sempre com as pernas abertas e etc. Vários bajuladores da mesma craveira começaram a passar também com as pernas abertas, já não cruzavam as pernas. Então, o que eu quero dizer é que é preciso olhar para esses aspectos. A impunidade, ela não é um sentimento, porque não é um sentimento que surge simplesmente assim, é o ambiente que traz impunidade. Agora, as características do presidente do MPLA são um fator primordial na criação de um espírito de insensibilidade com relação às questões políticas, sociais, a arrogância, aquele lado meio raivoso, aquele lado de responder rápido, aquele lado de insensibilidade, de reatividade, de impulsividade, são todos elementos que acabam por traduzir no fim do dia a forma com que os indivíduos se comportam com relação à população. Isso que nós vemos de partir as casas e etc. Isso é extremamente vergonhoso, porque nós sabemos as dificuldades que as pessoas têm para conseguirem erguer uma casa. E simplesmente o indivíduo ligado aos gabinetes administrativos vê aquele espaço, quer o espaço, criam situações, recebem casas das pessoas, partem casas das pessoas, desalojam pessoas, deixam pessoas na miséria. Eu acho que só esses abusos que são cometidos eram suficientes para que as pessoas ganhassem realmente consciência de que não são governados por pessoas normais, mas por um grupo de pessoas mafiosas que utilizam as instituições do Estado para impor as suas próprias vontades. Então, isso era suficiente para o povo ter uma ação que levaria a desalojar esses indivíduos dos espaços, dos gabinetes de poder e decisão do próprio país. Portanto, isso é extremamente vergonhoso. Essas palavras de que ninguém é poderoso, que não possa, tudo isso passou a ser simplesmente música, não tem aplicabilidade prática nenhuma, da mesma forma que a governação levada a cabo pelo presidente do MPLA também não tem impacto na vida dos cidadãos, e todos os dias descobre-se que o presidente não tem condições para governar o país. Isso é uma realidade, não precisamos de dar muitas voltas, nós sabemos em que condições o país se encontra e como as coisas estão. Portanto, extremamente vergonhoso. E, na verdade, para quem passa naqueles lados, dá conta que já começaram a ativar, porque já estão a vedar os espaços, muitos deles. Eu penso que também deve ser uma das razões da disputa desse espaço, porque a pirâmide se inverteu. Aqueles que eram ontem foram expurgados, foram expulsos, então vieram outros magnatas que estão a se apoderar do dinheiro público. Ok. Há também aqui algumas questões também, e eu vou aproveitar aqui e só responder rapidamente. O cidadão Carlos Lopes diz que tinha um terreno ocupado, que é um terreno predial, é um terreno que alguém foi lá ocupar e etc. É preciso compreender propriamente as questões do próprio país em que a gente está. A ideia da terra pertencente ao Estado, eu costumo dizer que isso é uma das maiores armadilhas que nós temos. A ideia de que o Estado é o proprietário das terras e nós, a política angolana opera, a política do MPLA opera dentro de um formato de partido-Estado, automaticamente nós estamos a falar que a terra é do MPLA. É justamente isso que acontece. Porque os indivíduos que são vítimas, que têm as casas partidas, os indivíduos que desalojam outros populares em Angola, todos eles têm cartão do partido. Ou seja, a terra é do MPLA, a terra deixou de ser do angolano. Enquanto se mantiver essa estrutura de partido-Estado, a terra é propriedade do MPLA.
Eu já vi pessoas a serem desalojadas de casa, já vi pessoas a terem justamente as suas casas, os seus terrenos ocupados, casas partidas, demolidas sem aviso prévio. Mas quando você chega no fundo do poço, você descobre que os indivíduos, que os mandatários por detrás dessas atividades ilegais, são indivíduos ligados ao partido, são indivíduos ligados a gabinetes administrativos. O que significa que é preciso que a terra realmente seja do Estado quando o Estado não seja propriedade de um partido. O nosso problema é a ideia do partido-Estado. Enquanto o MPLA tiver esse comportamento que está na sua origem, essa ideia de partido-Estado, nós continuaremos a ter um Estado extremamente terrorista, continuaremos a ter um governo extremamente terrorista que atua na impunidade. Porque nós vemos a impunidade porque depois já não se ouve falar sobre quaisquer questões ligadas a esses assuntos. E que são assuntos que deviam nos envergonhar a todos, porque nós sabemos o custo da vida em Angola e o sacrifício de uma pessoa normal para erguer umas 4 paredes, etc., erguer uma casa, etc. Portanto, continua a dizer, é extremamente vergonhoso. Portanto, isso são as consequências dessa função do MPLA de atuar como um partido-Estado. E depois nós vemos na Constituição que a terra pertence ao Estado. Logo, repito mais uma vez, a terra pertence ao MPLA. Isidro, é tal coisa do MPLA não elaborar, não corroborar. Porque se nós formos na definição do que é o Estado, no seu conceito, o Estado é quem? O Estado é o povo, é o território, mas o poder instituído. Se dizem que a terra é propriedade do Estado, então a dizer também que é mesmo nosso, é nossa propriedade. Por isso é que eu estou aqui a trazer a perspectiva do partido-Estado. Nós vivemos num sistema de partido-Estado. Há uma coisa que eles confundem muito, e isto está muito mais evidente, e eles, como estão estanques no tempo, pensam que as coisas, o entendimento é igual, de 75 para cá. As coisas evoluíram. Por exemplo, no AMO, há uma tranquilidade, uma calminha, porque ninguém mexe na terra do outro. Quem mexe na terra do outro arranja um problema pessoal. Não importa ser governante, ser quem, mesmo porque seja o povo de João Lourenço, que vai mexer na terra de alguém. Não sai de lá saudável. E isto é importante, temos que proteger o que é nosso. Aqui existe, de facto, o abuso de poder, em que as pessoas não medem esforço para prejudicar os outros. Mesmo o internauta, o Lopes, que diz que o terreno dele foi invadido, ele que tenha coragem, que apresente, de facto, onde está localizado, porque depois as pessoas também estão presentes. Por exemplo, se alguém invade o meu terreno, eu tenho testemunha, e eu posso lá chegar, esse terreno é meu, adquirido no período A, B e C. Não isso que está em casa. O Carlos Lopes está sempre na linha da defesa dos infratores, dos malfeitores, porque aqui o que se passa é mesmo injustiça. Porque ele também estava a chorar há tempos por causa desse mesmo terreno. Estava a chorar aí, a fazer acusações do MPLA. Mas eu também entendo, né? E também essa questão nós temos aí o Carlos Lopes, não estamos aqui a trazer uma discussão assim aberta sobre isso, mas o Carlos Lopes acredito que deve ser português ou descendente direito de portugueses, por exemplo. Ok? Estou errado, Carlos? Então acho que ele tem conduzido muito mal essas discussões aqui. Tem conduzido muito mal essas discussões. O Carlos tem que ter mais atenção, o Carlos Lopes tem que ter mais atenção aqui, porque eu nunca vi nenhum angolano a discutir terreno lá em Portugal, porque este terreno era mesmo os portugueses vieram aqui, tiraram o terreno. Nunca vimos isso, só vimos isso em Angola por causa mesmo do colonialismo. É mesmo colonialismo isso. Tem que saber discutir, nem todos os fóruns é para vir trazer aqui a tua insatisfação dessa forma e a prejudicar o povo ainda por cima. Exatamente. Este é o assunto. É triste que o país não avança, mas é importante que o cidadão tome cada vez mais consciência da sua pertença, do seu direito. Porque isso, se acontecesse... Olha, eu estou numa zona, aqui no Talatão, não foi graças, de facto, à resiliência do povo, porque no tempo que a IDURB também se tinha apropriado dos espaços e fazia dele o que entendesse, a IDURB abusou muito por intermédio da Odebrecht e por ordem desse próprio governo. Portanto, aqui as pessoas tiveram que passar 30 por uma linha, erguiam as casas, vinham partir, erguiam, até que um dia o povo se organizou e deitou abaixo as próprias máquinas que estavam aí a serviço de demolir, queimaram as máquinas, não sei se os próprios maquinistas ou motoristas conseguiram se escapar. Só assim que a zona ficou com tranquilidade e ganhou vida.
Porque também você não consegue dar casa a ninguém. E o que você faz é sempre uma especulação. Roubas o dinheiro, constrói o império no estrangeiro. Aqui o povo sempre no lambe-lixo. É preciso que se tome alguma atitude. E nós gostaríamos de ter um governo que fosse, de facto, capaz de olhar para o povo e de defender o interesse do povo. Agora, esses gatunos que andam por ali, feito de dirigente, isto é uma vergonha. É uma vergonha.